Olá, muito boa noite. Estamos aqui no Conexão Empresarial pela Norte Play e eu estou aqui com uma pessoa extraordinária, um meu convidado. Vou fazer um pouquinho de suspense para dizer para você o seguinte: aonde você estiver, em qualquer lugar do planeta, você pode assistir o Conexão Empresarial. Comigo, Marcelo Salum, toda quinta-feira, 21h30, você vai ter a oportunidade de nós compartilharmos empreendedorismo, varejo, dicas, negócios e oportunidades. E hoje eu vou conversar com uma pessoa sensacional, que tem um carinho muito especial, que é o Álvaro Sanches. Álvaro Sanches, que é empreendedor, Álvaro Sanches, que é professor, e hoje ele ocupa lugar de destaque como diretor no grupo Lato Senso. Álvaro, seja muito bem-vindo e boa noite. Muito obrigado. Olha, esse extraordinário e sensacional, porque nós somos amigos, hein? Então vou entender que isso daí é um papo de amigo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo cenário. Parabéns por esse empreendimento, parabéns pelo programa. Acho que Manaus precisa de um programa como esse. E eu estou muito feliz, a oportunidade ímpar de estar aqui para esse bate-papo. E não é coisa de amigo não, é verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer o Álvaro numa MBA que nós fizemos na Fundação Getúlio Vargas. E desde lá nós começamos a ter afinidades. Primeiro, pelo respeito que ele tem pelas pessoas. Segundo, que ele tem um papel muito bacana, que ele vai falar um pouquinho, que é um papel sobre coach que ele faz, mas não é esse coach que a gente vê por aí não, é uma outra coisa, uma coisa muito diferente, que ele vai falar um pouco dessa experiência. E terceiro, porque o Álvaro ele é muito sério nos seus propósitos. O Álvaro é empreendedor desde algum tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele pelo menos 3 empreendimentos diferentes, e eu quero começar falando sobre isso. Álvaro, como que surgiu essa sua veia empreendedora? Você sabe que eu acho que surgiu quando eu era criança ainda. A família vai dando vários sinais e o estímulo é fundamental nesse momento. Então eu me recordo muito de a minha mãe falar assim: o Álvaro é um líder. Essa palavra líder ficou muito na minha cabeça, fruto da voz da minha mãe, né? E essa liderança se mostrava assim: íamos para o shopping, éramos crianças, tínhamos 8, 9 anos, e eu me recordo de que eu era a pessoa que reunia os amigos, ligava para o pai de cada um e falava: deixa meus coleguinhas irem para o shopping. E parece bobo e simples, mas nesse momento já era reconhecido como uma espécie de liderança. E essas vozes que vêm falando: nossa, é bom nisso, né? Esse daqui você vai muito bem, de alguma maneira fica na nossa memória, seja ela afetiva, ou seja no olhar intrínseco mesmo, e acaba florindo em algum momento. Então eu me recordo que começou realmente lá atrás, na época com a minha família, e eu comecei com um lanche chamado Lanches Nhônio. Eu tinha 11 anos, né? O Nhônio era para fazer, era uma alusão realmente ao Chaves, e na porta de casa. Então eu gostava de cozinhar, e eu montei alguma coisa ali, um cachorro quente um dia, no outro um sanduíche. Durou pouco, mas foi meu primeiro grande empreendimento, o Lanches Nhônio. E como é legal, né, essa questão do estímulo, né? Do estímulo familiar, de nós ouvirmos coisas positivas. Olha, você é um líder, você consegue. É diferente do que a gente vê em muitos casos. E Álvaro, deixa eu lhe perguntar. Você começou lá com um pequeno lanche, depois eu sei que você teve um curso de inglês, né? Teve a oportunidade de ter um curso de inglês. E nos últimos 3 anos, você vem empreendendo de maneira muito forte. Você tem um Crowwork, que é a rede Espaços Inteligentes, teve uma franquia também, e também fazia parte do grupo Lato Senso. Como que você conseguia transitar por essas 3 frentes ao mesmo tempo? Eu vou voltar de novo, né? Eu acho que assim, sempre está acontecendo alguma coisa e nada é por acaso, tá? Então eu fiz um intercâmbio com 15, 16 anos, e retornei em seguida, e eu queria trabalhar, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu queria ganhar dinheiro. E aos 16 anos eu entreguei meu currículo, e esse currículo depois vim a ser chamado e comecei a dar aula com 16 anos. E por que eu conto isso com muita felicidade? Porque minha vida a partir daí se voltou para a educação. E eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto pela área da educação, e foi isso que ocorreu. Apesar de eu ter feito direito, já no final do curso, eu entendi que a minha veia era realmente educação. Fiquei muitos anos no Colégio Marta Falcão, na Faculdade Marta Falcão, aqui eu sou muito grato, passei pela cultura inglesa em Manaus, e nesse movimento eu acabei entendendo que eu poderia ter algo meu. E aos 26 anos eu empreendi, fruto de que eu sou muito grato, professora Ivete, professora Clarice, nossas fundadoras do Lato, que me convidaram e deram a oportunidade de ter a unidade do Colégio Lato Senso na Cidade Nova. E eu comecei essa gestão na Cidade Nova do Colégio Lato Senso. Foi quando, no ano passado, o grupo acabou sendo adquirido por um grupo grande, que é o grupo da Croton, que logo em seguida adquiriu a Somos,
Então hoje nós participamos da educação básica da Somos, né? Nós já tratamos mais dentro da Somos. E eu fui convidado, coisa mais encorpada, né? Isso, exatamente. E aí eu fui convidado para compartilhar esse momento na direção das demais unidades. Tá, mas eu quero voltar um pouco nisso aí, porque você ficou bastante tempo lá na unidade Cidade Nova. E eu acredito que ali você implementou alguns projetos que foram muito interessantes, como a gestão para a qualidade, acompanhamento, a meritocracia, a questão de metas. Como foi surgindo isso? Como que você foi tendo esses insights, colocando, testando, para que você pudesse chegar hoje no posto que você está? Primeiro é o olhar carinhosíssimo para todos os seres humanos. Eu acho que é do ser humano que você vai extrair os melhores resultados. E eu digo isso porque você tem a opção de olhar mais para números, você tem a opção de olhar para o negócio como um objeto, mas quando você humaniza o processo, você entende que se extrai muitos movimentos dali. Você comentou sobre o coach, né? Ele foi derradeiro na minha vida. Então, aproximadamente 6 anos atrás, eu conheci o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, por onde eu fiz toda a minha formação e depois acabei virando Master Coach por lá também. E eu entendi que o foco era nas pessoas. Então, que ações que eu poderia fazer para deixar as pessoas mais felizes? E, naturalmente, alguns resultados viriam. Paralelo a isso, o próprio MBA que eu fiz deu um suporte a mais para ter um olhar sobre qualidade. Fizemos, perdão. Um olhar mais com a qualidade que se espera numa empresa. Então, primeira coisa é entender que escola é uma empresa, é uma companhia. E muita gente ainda olha a escola como sendo aquela extensão, né? Aquela professora que montou uma escolinha pequena e as pessoas não olham com um olhar de negócio. É muito comum ainda enxergar isso. Então eu entendi que como empresa ela precisava ser sustentável. Para ser sustentável tem uma série de fatores paralelos que precisam ocorrer. E aí vieram todas as ações de meritocracia que nós implementamos na Cidade Nova. Nós fomos a primeira escola em Manaus a adquirir a ISO 9001, primeira escola particular. Em 2016 fomos eleitos como a melhor escola para se trabalhar no norte do Brasil pelo Instituto Great Place to Work. E aí nosso índice de turnover estava muito baixo, as pessoas queriam ficar ali e isso foi rendendo e acabou chamando a atenção do grupo grande nessa aquisição. Percebam vocês que essa visão estratégica, essa visão macro, essa percepção do tríade, pessoas, processos e, sobretudo, ter a educação como algo muito importante, levou ao Álvaro a ter esse sucesso. E você que está nos assistindo pode ter a mesma percepção e a mesma concepção. Mas é importante que você consiga ter, olhar o cenário como um todo, perceber as oportunidades e, mais do que isso, acreditar nas oportunidades. E falar em oportunidades, nós tivemos juntos na MBA da Fundação Getúlio Vargas e ali nós fomos assim descobrindo ao longo de 18 módulos alguns parceiros, algumas competências. E o que você pode trazer, né, efetivamente para a sua carreira dessa MBA para que você pudesse oxigenar ainda mais o seu conhecimento? Eu costumo dizer que conhecimento bom é conhecimento útil. Então você pode fazer um mega power curso fora daqui e se você não aplicar esse conhecimento, não ver uma aplicabilidade dele, não faz muito sentido. Do MBA em si, eu extraio muita relação com as pessoas, eu acho que foi muito bacana, mas ao mesmo tempo, o olhar industrial, o olhar de fábrica, eu sempre disse isso, assim, eu quero montar uma empresa em que eu possa trazer preceitos de multinacionais para um negócio educacional. Porque as escolas, como eu falei, ainda não são vistas dentro de um caráter de companhia, de empresa. E ainda há um amadorismo dentro desse processo. Ainda bem que as escolas têm crescido muito nesse sentido, né? A gente observa as escolas mais preocupadas com relação a isso. Então, esse olhar do poder da comunicação, do poder estratégico que você tem do planejamento, né? A gente vive num mundo de pura execução e esquece de planejar antes. Então, eu entendia que eu precisava enriquecer o currículo com esses movimentos. E daí, procurar um destaque na área educacional. Porque é muito difícil você ver um educador, por exemplo, com um olhar mais estratégico, mais administrativo, procurar enriquecer o currículo. Então, pude fazer, ao longo desse período, curso na Universidade de Harvard, curso na Universidade de Cambridge, estive no MIT em Boston também, que é a maior universidade tecnológica.
Então, assim, é entender o cenário indoor, né, dentro da minha empresa, Ok. quando eu era proprietário do Lato, hoje não mais, mas ao mesmo tempo entender o que o cenário ao redor traz de novidades. Bacana, muito interessante. Vejam aí que tudo isso está pautado num planejamento. Planejamento pessoal, planejamento estratégico, e a partir daí uma visão estratégica que você cria, você começa a ter elementos para que você possa ter tomada de decisão e, consequentemente, obter êxito. Álvaro, a educação, hoje nós estamos aí passando por um momento de transformação, de mudança. Quais são os principais desafios que você vê na educação particular nos dias atuais? Eu destacaria dois, tá? Nós temos hoje crianças e jovens com menos limite, para não dizer em muitos casos sem limites, e ao mesmo tempo professores acuados de cobrar esse limite. E quando você tem um cenário em que esse professor, estando numa escola particular, muitas vezes é coibido de exercer o poder que ele tem enquanto educador, porque para alguns coordenadores e direção, aquele aluno é um cliente, a gente não pode perder, o que é um pensamento bem triste. E esse professor não pode atuar como tal e fazer a cobrança devida, entender que o que tem no regimento precisa ser cobrado, você passa a ter alunos mais sem limites. A consequência disso é essa avassaladora sensação de que o professor perdeu o poder e que o aluno perdeu o respeito pelo professor. Né? Pode fazer tudo, ele faz o que ele quer, ele age como ele gostaria. E no Lato isso é muito diferente, né? A gente vê que ele tem uma questão muito mais voltada para a questão tradicionalista, é uma coisa muito diferenciada. E eu acredito muito que o Lato ele vem fazendo diferença. Nós vimos aí que o Lato, como você falou, foi incorporada pela Croton, né? E agora faz parte do grupo Somos. E como que está o Álvaro hoje sendo o número 1 dessa operação aqui na região norte, nos dando o prazer de estar aqui à frente de 4 unidades em Manaus e também do Acre? Eu não sou o número 1, eu sou só mais um número dentro do processo, tá? E aí eu volto sempre a vangloriar todo o trabalho da professora Ivete e professora Clarice, que criaram esse movimento lá atrás. Então o Lato ele tem sim algo diferente, que além da sua proposta pedagógica, é fazer o que está no regimento escolar e o que ele se propõe. Não é fácil você manter hoje toda uma liderança e toda uma disciplina em um mundo tão sem limites, né? Eu volto a falar o que eu coloquei ainda há pouco. Mas o Lato ele realmente foca no que diz a bandeira do Brasil, que é com ordem que se tem progresso. E o papel de um líder, eu me coloco dentro disso, eu gosto dessa palavra líder, eu gosto da palavra liderados, eu gosto da palavra colaboradores ao invés de empregados, e eu prefiro líder do que chefe, né? Então por isso eu gosto da palavra. Eu acho que o grande papel dele nesse momento é ser essa ponte entre o que é Manaus e Rio Branco, já que temos uma unidade também lá, e o que representa essa instituição perante o Brasil. Então o olhar da Somos é um olhar globalizado, né? Hoje a Somos tem mais de 33 mil funcionários, mais de 1 milhão de alunos. Então é uma empresa muito grande, é uma empresa muito séria. Ao mesmo tempo que tem um olhar para o Amazonas, para Manaus, tem um olhar de inserir essa escola dentro do contexto nacional. Então o Álvaro é essa pessoa que faz essa ponte entre o que Manaus representa com o Lato e o que o Lato representa para o Brasil. Perfeito. Eu tenho certeza que você está gostando muito desse bate-papo e percebam aí que a gente está falando de uma marca local que se tornou uma marca internacional. Nós estamos falando de um gestor amazonense que hoje tem uma projeção nacional e que está à frente do grande negócio. E agora nós começamos a falar de liderança, mas nós vamos dar uma paradinha aqui, só um minuto, vamos para o intervalo e voltamos já com Conexão Empresarial.
Estamos de volta aqui com Conexão Empresarial. Eu quero agradecer você, meu telespectador, e quero convidar você para dar uma olhadinha lá no nosso Instagram e não perca a oportunidade de mandar sua pergunta, dar a sua opinião, que é muito importante para nós aqui do Conexão Empresarial. Meu nome é Marcelo Salum e eu estou aqui com Álvaro Sanches, que é diretor hoje do Lato Senso, o Colégio Lato Senso. E Álvaro, vamos continuar nesse papo aqui muito interessante, e eu quero voltar um pouquinho aqui no seu papel de coach. Como funciona? A gente ouve muito se falar em coach, você falou que conheceu há 6 anos atrás, ainda não tinha, entre aspas, essa febre que se tem hoje, e eu conheço o seu trabalho, sei que é um trabalho muito sério. Quero ouvir falar um pouquinho do seu trabalho, como funciona, como que é o seu dia a dia, exercendo, quando dá tempo, obviamente, essa função de coach. Perfeito, perdão mais uma vez pela tosse, mas há 6 anos atrás eu procurava um curso que me impulsionasse com os resultados da empresa. Eu queria agilizar esse processo e ganhar mais dinheiro, tá? Então esse era um dos focos. E aí eu cheguei na palavra coach, até então não era uma palavra tão conhecida, e eu comecei a fazer o curso, me inscrevi, era um curso de uma semana, eu passei os 3 primeiros dias me perguntando o que eu fazia naquele local. Com um monte de frases que eu já conhecia, com um monte de sensação que eu já tinha vivenciado antes, e eu não descobri ainda qual era aquela razão. E aí vem a frase, né? Sempre está acontecendo alguma coisa e nada é por acaso. E a partir do 3º dia me deu um insight que eu entendi ali qual era realmente a minha missão de vida, que eu estabeleci como sendo ajudar pessoas a mudar o mundo por meio da educação. E não é uma maneira utópica, eu vivo isso diariamente, é para isso que eu acordo e é com esse sentimento que eu acordo diariamente. E eu entendi que a formação em coach não era necessariamente para fazer um bate-papo bilateral com alguém, mas trazer algo que eu já tinha enraizado, que era o meu lado educador, né? Eu sou professor da FGV hoje, além de colunista da Rádio CBN, gosto muito de falar sobre educação e eu queria poder levar esse tema para mais pessoas. Então eu montei cursos menores e dava cursos para 20, 30 pessoas, curso de autorreflexão mesmo, por meio de várias ferramentas. E essas ferramentas levam as pessoas a um momento de choro, a um momento de riso, a um momento de alegria, de euforia e, acima de tudo, de gerar incômodo. Eu acho que a mudança ela vem fruto de um incômodo, muitas vezes. Então, uma reflexão que você coloca na teoria, que gera um incômodo, que vai gerar um movimento e aí pode ser que venha uma mudança. É o incomodar para desacomodar. Exatamente. Então, acho que eu entendia, e eu sempre falei isso, assim, eu quero que os meus colaboradores, eu uso meus, não num pronome de dizer possessivo, mas com muito orgulho, eu queria que eles terminassem um ano olhando para o retrovisor e falando, puxa, cresci alguma coisa esse ano. E o coach, ele fez isso, né? Eu tinha uma meta de colocar mais de 95% dos colaboradores na unidade Cidade Nova, tendo feito curso, era um final de semana, e eu atingi várias vezes esse resultado. Razão pela qual, inclusive, acho que interferiu muito na questão do Great Place to Work. As pessoas viam que a empresa tinha um interesse em algo além daquela mão de obra. E as pesquisas são muito claras, né? O que mantém hoje o funcionário na empresa, até uma pesquisa apresentada pela Globo News recente, as pessoas acham que é salário, né? Mas em primeiro lugar vem a qualidade do ambiente de trabalho. Em segundo, o que prende as pessoas no trabalho é a possibilidade de crescimento, saber que você chegou no patamar e você enxerga ali um crescimento. Terceiro, ver que a empresa investe em você, em cursos de formação, em possibilidade de crescimento ali dentro, com outros cursos, de capacitação, enfim. E o quarto, salário. Então o salário ele tem uma relevância, obviamente, não sejamos, né, hipócritas nesse sentido. Sim. Mas é entender que investir nas pessoas é a melhor forma de se obter resultado. Mas a partir do momento que nós estamos aí trabalhando com o ser humano, que nós qualificamos, preparamos essas pessoas, e elas se sentem bem com o que está fazendo, né? Estão alegres naquilo que elas fazem, com certeza a gente vai ter o melhor resultado. E obviamente tudo isso atrelado à remuneração e sobretudo a metas e resultados. Eu acredito muito nessa percepção e vejo que esse trabalho de coach que você faz, realmente transforma as pessoas. Porque hoje você, quando chega no Lato Senso, você tem uma energia muito diferenciada, né? Você tem um atendimento diferenciado, você tem, na verdade, um encantamento. E aí, eu vou partir aqui para a minha próxima pergunta. O que o pai pode esperar? Qual que é a experiência educacional que o pai vai ter no Colégio Lato Senso? Eu vou te falar primeiro qual a experiência que o aluno vai ter, porque eu sou ex-aluno da casa e falo com muito orgulho disso, né? Estudei 13 anos da minha vida no Lato.
E ele vai ter uma experiência de uma escola que se propõe a entregar algo e de fato entrega. E quando eu falo em entregar, está muito relacionado à proposta pedagógica, né? A proposta pedagógica do Lato é de uma escola conteudista, de uma escola tradicional, de uma escola que foca sim no resultado desse aluno, mas não é só no Enem. O Enem é só o pico do processo, né? É o processo que se inicia na educação infantil, que é fortalecido durante toda a vida educacional desse aluno. Então, esse aluno ele vai ter uma escola que cobra disciplina, que se propõe a fazer exatamente como está no regimento, por isso a necessidade do regimento do pai, que diz que o horário de entrada é 7 horas e ele tem tolerância de 10 minutos, e se ele chegar às 7h11 ele não entra. Mas ele não entra não é porque a escola é carrasca, é porque a gente entende que é com ordem que se tem progresso. E uma regra que você tem, o Lato tem hoje mais de 4.000 alunos, uma regra que você tem 4.000 exceções não é uma regra, né? Então, assim, é entender sim que há situações muito individuais e obviamente a gente entende, mas o Lato é uma escola que foca na disciplina e a gente se orgulha muito disso. E aí, na visão do pai, ao mesmo tempo, ele vai encontrar uma escola parceira. Eu acho que o Lato, ele sempre foi isso. E eu vanglorio muito o papel da professora Ivete e professora Clarice. Parceira no sentido de o aluno que quer estudar e o pai que está disposto a fazer parceria com a escola, de entender que quando ele coloca o filho na escola, ele coloca por interesse dele, porque ele lê o regimento, ele entende o que a escola é, ele vai ter o melhor parceiro ao longo de toda a vida escolar desse aluno. E eu quero aproveitar para fazer um comentário aqui super importante que eu venho percebendo, que em todos os momentos, em todas as citações, o Álvaro não perde a oportunidade de valorizar os antigos fundadores e gestores. Então isso é muito importante, você permanecer, criar um novo ambiente de negócio, você estar inovando, mas valorizar quem realmente iniciou. Isso é muito importante e é muito bacana. E você falou aí também de uma coisa super legal, que falou sobre o Enem, e a gente percebe, eu fui pesquisar algumas informações, que o Lato ele está nos primeiros lugares em todos os processos seletivos que tem, o Lato está presente ali. Por quê? Qual que é a fórmula? Olha, é parte dos resultados, tá? Não é o resultado principal e a gente se preocupa de que os pais e a sociedade enxerguem que o Lato é o primeiro lugar do Enem. Primeiro porque não dá para ser primeiro lugar todos os anos. E quando a gente assume uma responsabilidade de ser primeiro lugar sempre, você pode ter... As próprias unidades do Lato não conseguem todas ser primeiro lugar. Hoje nós temos 4 unidades em Manaus e 1 em Rio Branco, no Acre, né? E isso não é se esquivar da responsabilidade. É que a gente entende que a formação ela é por completo e que o Enem é mais uma forma. Então a gente está falando aí de jovens que vão entrar daqui a pouco na universidade e o que se espera é que ele tenha a responsabilidade de cumprir com os seus deveres, que ele tenha foco nos estudos, que ele tenha um hábito. Acho que essa palavra é muito forte no Lato, né? A criação do hábito, perdão. É que Lato e hábito é quase a mesma palavra pra gente, tá muito né? próximo. E aí nós entendemos que é isso. Eu acho que o segredo do Lato é a criação de um hábito de estudo. E é uma cultura de estudo que não se inicia só no ensino médio. Senão nós teríamos hoje um cursinho vestibular, pré-vestibular e os alunos passariam. Então nós entendemos que é um hábito que se inicia na educação infantil e perdura durante todo o processo educacional. Na verdade é uma educação 360, né? Onde vocês conseguem enxergar não só o resultado da aprovação, mas a formação como cidadão, como futuro pai e assim sucessivamente. Exatamente, eu acho que nesse sentido a Somos veio adicionar, né? Fazer um processo somatório, entendendo tudo que o Lato tem de bom, com algumas pecinhas que a gente poderia incluir. Então, por exemplo, hoje o Lato tem integral bilíngue. O pai já tem a possibilidade de deixar o filho o dia todo na escola com todo o acompanhamento no idioma da língua inglesa e lá ele fazer balé, fazer judô. Tem aula hoje de linguagem computacional, imagina, o Lato que era tão avesso mais à tecnologia, entender o que é possível ser tradicional e conteudista e ter essas pinceladas de novidade. E o que eu mais me orgulho, que tem muito a ver com a minha formação também, mas já era um projeto do Lato, que é o programa socioemocional. Então hoje as crianças têm um programa até a fase jovem, 13, 14 anos, que eles vão debater suas emoções em 50 minutos de aula por semana. Então olha que legal que você tem, o que se espera com isso? É que esse jovem entre no mercado de trabalho melhor educado emocionalmente. As escolas preocupam tanto
com a educação formal de língua portuguesa, história e geografia, mas chega na fase adulta e nós chegamos mal educados com as nossas emoções. E aí, por isso que se fala tanto hoje em dia em transtornos de ansiedade, depressão. Talvez, e só talvez, seja uma má educação emocional na nossa fase de criança e adolescência. Perfeito. Gente, olha só que coisa maravilhosa, que bate-papo sensacional que nós estamos tendo aqui. Infelizmente, estamos chegando ao final desse bate-papo com o professor Álvaro Sanches. E eu quero finalizar aqui perguntando, Álvaro, qual que é o seu maior sonho como educador? Eu gostaria que as pessoas valorizassem mais o papel do professor, e até aí pode soar um clichê, mas com mais inteligência emocional isso é mais fácil. Então, para que a gente consiga atingir esse objetivo, nesse respeito do educador, e eu falo até como cidadão brasileiro, que o país venha a entender o real valor desse professor, as pessoas precisam talvez estar mais educadas emocionalmente, entendendo esse ar de empatia, de relacionamento e tudo que o mundo andragógico tem, né? O mundo dos adultos tem, que o mundo pedagógico possa ser fortalecido também. Perfeito. Gente, eu sei que você que está nos assistindo, com certeza queria mais. Nós aqui estamos no estúdio, estamos encantados com a presença do Álvaro, com esse bate-papo, falando sobre educação, falando sobre pessoas, falando sobretudo na formação do ser humano e da valorização do ser humano. Álvaro, eu quero muito te agradecer e gostaria que você deixasse aí a sua despedida para os nossos telespectadores. Marcelo, eu estou muito feliz de participar. Para mim é uma honra, primeiro porque eu tenho um carinho muito grande por você e eu sei que tudo que você se envolve a fazer, você faz com muita seriedade. E que bom que a gente tem um espaço para falar dessa relação entre adultos, né? E não é uma relação financeira, mas uma relação de humanização, de como gerar os melhores resultados por meio de uma melhor relação. Desejo sucesso a você, adorei o estúdio, acho que está fantástico. E convido você a continuar acompanhando aqui a Conexão Empresarial. E se quiser saber um pouquinho mais, no meu Instagram, @Álvaro Sanches, a gente sempre troca boas ideias também. E você que está nos acompanhando aqui no Conexão Empresarial, nós estávamos conversando há pouco com o professor Álvaro e você deve ter percebido como é importante escolher bem uma escola. E nós temos aqui uma pergunta do internauta perguntando o que é necessário, o que é importante na escolha da escola para o meu filho. A grande dica é: procure aquela escola que vai satisfazer a necessidade educacional do seu filho. É importante que haja ali uma preocupação, obviamente, com o investimento, com o valor de investimento educacional, mas, sobretudo, o que você quer para o seu filho? O que você deseja? E eu acredito que o Lato Sensu, nessa qualidade de formar uma escola tradicional e com conteúdo, é uma boa dica para que você possa buscar colocar o seu filho. E continuando esse bate-papo, estamos chegando ao final de um bate-papo maravilhoso nessa quinta-feira e você não pode perder toda quinta-feira, 21h30, aqui na Norte Play, o nosso Conexão Empresarial. Dicas, sugestões, o mundo empresarial, o mundo dos negócios, empreendedores de sucesso, empresários que começaram pequenos e hoje se tornaram grande potência do negócio, tanto regionalmente como nacionalmente, pessoas de renome que têm lugar de destaque, como o professor Álvaro que esteve aqui. Eu quero aproveitar para lhe dar uma dica de um livro muito bacana, que é Apresentações Poderosas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito do Roberto Chinachique. Ele é um grande palestrante, reconhecido mundialmente, e o Roberto ele fez esse livro aqui para que possa ensinar as pessoas a como se apresentar em público. E muitas vezes nós temos a necessidade de nos apresentar, seja numa reunião de resultados da empresa, seja na comunidade, lá você falar para as pessoas, seja no seu negócio, seja diante de uma plateia. Então é importante você saber como se apresentar, como se colocar, como fazer uma apresentação que possa efetivamente atingir o seu propósito e atingir aquele conteúdo e, mais do que isso, conquistar a pessoa que está lhe ouvindo. Chegamos ao final, nesse momento maravilhoso, nessa quinta-feira. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, agradeço a você e quero te convidar para que você possa me seguir no meu Instagram. Uma boa noite e até a próxima semana.